Cumprimento os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Começamos mais um culto de adoração ao nosso Deus. Convido você neste momento a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Vamos iniciar o nosso culto de adoração ao nosso Deus lendo o Salmo de número 126. Salmo de número 126. Nos diz a palavra de Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Este é um dos textos que mais... é um dos textos que eu procuro em momentos de angústia, é um texto que eu procuro em momentos de tristeza, de aflição. E eu não sei dizer quantas vezes já chorei diante desse texto, porque é um texto que traz esperança ao nosso coração. É um texto que traz confiança no poder do nosso Deus. O Neguebe, ou o deserto do Neguebe, como o salmista diz aqui no verso de número 4, era um deserto que quando chovia, na época de chuvas, se tornava um rio caudaloso. E essa era a esperança do salmista, que o Senhor restaurasse a sua sorte como as torrentes no Neguebe. Então essa é a nossa confiança, de que o Senhor é poderoso para transformar o nosso deserto em um rio caudaloso. O Senhor é poderoso para mudar a nossa sorte. Essa é a nossa confiança no poder do nosso Deus. Vamos orar. Bondoso Pai, nos apresentamos diante de Ti neste culto para bendizer o Teu nome, para louvar, ó Deus, o Teu nome e demonstrar a nossa confiança no Teu poder. Nós cremos que o Senhor é poderoso. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor é capaz de transformar o deserto do Neguebe em um rio caudaloso. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode mudar a nossa sorte. Por isso, nós nos apresentamos a Ti, louvando e bendizendo o Teu nome, exaltando o Teu poder, exaltando a Tua glória. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor nosso Deus, cantando o hino de número 319. Hino de número 319 do Inário Novo Cântico. Para aquele bom país, onde o crente Senhor Cristo tem luz, como Salvador, vivendo ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois com ele convidou, constrangidos pelo seu imenso amor, nem servindo em tudo ao grande Salvador, esta vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai
Segundo a música que ouvimos, é tempo de buscarmos, é tempo de trabalharmos para o nosso Deus. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria não é o Brasil, a nossa pátria não está aqui, a nossa pátria nós esperamos pela Jerusalém celestial. Esse é o nosso bom país, onde Cristo é o nosso governante. Então, a nossa certeza é que a nossa pátria não está aqui na terra. Somos cidadãos dos céus, somos peregrinos e estrangeiros aqui neste mundo. Abra a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14. Nos diz a palavra do Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é a promessa do nosso Deus ao seu povo, de que se nós o buscarmos, se nós orarmos, se nós nos convertermos do nosso mau caminho, Ele não apenas perdoaria os nossos pecados, mas também sararia a nossa terra. É isso que buscamos, é isso que aguardamos nestes dias, que Deus perdoe os nossos pecados e que Deus sare a nossa terra, do nosso povo tão sofrido. Vamos buscar ao nosso Deus em oração, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados. Curve a sua cabeça, oremos. Bondoso Pai, nós te bendizemos porque graça e misericórdia nós encontramos na Tua presença. Obrigado a Deus porque apesar de indignos, apesar de não merecedores, o Senhor, ó Deus, derrama sobre nós dia a dia a Tua graça e o Teu perdão. Neste momento nós nos humilhamos na Tua presença, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo, ó Deus, os nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos da Tua graça para não pecar contra Ti. Reconhecemos que o nosso coração é um coração pecaminoso, o pecado ainda habita em nós, embora não sejamos mais escravos do pecado, nós somos sim influenciados pelo nosso desejo pecaminoso dia após dia. Portanto, ó Deus, perdoa os nossos pecados, purifica os nossos corações e mentes, santifica-nos a cada dia e sara, ó Pai, a nossa terra, sara, ó Deus, o nosso país. É a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 71 do nosso inário. Hino de número 71 do Inário Novo Cântico. Sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos Teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por Ti, e firme em Teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do
É dele que vem o nosso perdão. É Deus quem tem o poder de sarar a nossa terra. É Deus quem tem o poder de transformar a nossa sorte. É nele que nós buscamos a solução. É nele em quem esperamos. Somente nele nós esperamos. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Oremos. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Pai, estamos diante da Tua palavra e neste momento buscamos a Tua face e pedimos que o Teu Espírito Santo fale e edifique as nossas vidas. Somos totalmente dependentes de Ti, da Tua graça, para compreendermos a Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Lemos o texto de Isaías, capítulo 6, versos 1 a 9. O rei Uzias foi um dos reis mais prósperos da história de Israel. Ele começou a governar aos 16 anos de idade e governou por 52 anos. Desde Salomão, Uzias e Josafá foram dois dos reis mais prósperos da história de Israel. Uzias, ele começou muito bem o seu reinado, um homem que buscava ao Senhor, um homem temente a Deus. É claro que num determinado momento ele cometeu um erro, o seu coração se exaltou, ele achou que podia fazer o trabalho dos sacerdotes, o que Deus havia proibido, mas enfim, isso não tira o mérito de que ele foi um grande rei. Um rei que trouxe prosperidade para o povo como poucas vezes na história do país se havia visto.
Uzias representava grande esperança ao coração do povo. E agora, no momento de sua morte, toda a nação de Israel está lamentando, todo o povo lamenta a morte do rei, inclusive o profeta. O profeta estava aqui lamentando a morte do rei, havia incerteza no coração de todo o povo. Foi exatamente neste momento que Isaías teve a visão do trono de Deus. Foi exatamente neste momento de incertezas a respeito do futuro que Deus mostra a Isaías o seu trono, ou Deus se mostra a Isaías assentado no seu alto e sublime trono. No momento de incertezas políticas, no momento de incertezas a respeito do futuro, Deus se apresenta para o profeta. Deus se mostra ao profeta. Irmãos, acredito que todos nós estejamos tristes e abalados com os acontecimentos dos últimos dias. Nos últimos dias, o nosso país, além da crise causada pela pandemia, instaurou-se uma crise política na nossa nação. Acredito que todos nós estejamos preocupados ou pensando acerca do futuro. Se já estava difícil por causa da pandemia, agora o que será do nosso país com esta crise política? O dólar chegou a quase R$ 7 reais, e algumas pessoas podem se perguntar: o que o dólar a R$ 7 reais pode influenciar a minha vida? Em tudo. O preço dos combustíveis, o preço de alguns alimentos são regulados pelo dólar, o frete é afetado pelo preço do dólar. Então, tudo, a nossa vida é afetada pelo valor do dólar. E acredito que, assim como Isaías e a nação de Judá nesta época, todos nós estejamos pensando: o que será da nossa nação? O que será do nosso país? Qual é o futuro da nossa nação? Assim como Isaías, estejamos preocupados e pensando a respeito disso. E neste momento, quando o profeta está preocupado com a incerteza da nação, Deus se apresenta diante dele. E nós temos a palavra de Deus para o conforto do nosso coração. E eu gostaria de pensar com você nesta noite exatamente sobre vencendo as incertezas do futuro. Vencendo as incertezas do futuro. De que maneira Deus ajudou o profeta a vencer as incertezas do futuro? A primeira coisa que Deus fez para ajudar o profeta Isaías a vencer as incertezas do futuro, ele tirou os olhos do rei e os colocou em Deus. Ele tirou os olhos do profeta Isaías, que estavam focados no rei, e os colocou em si, e os colocou em Deus. Isaías estava totalmente focado no rei Uzias. Isaías estava focado totalmente nas consequências da morte do rei Uzias. Foi nesse momento que Deus deu a ele esta visão. Foi neste momento que Deus tirou a visão do profeta da terra e o colocou nos céus. Foi exatamente neste momento de incerteza, no momento de lamento, no momento de medo, Deus retira os olhos do profeta da terra. Deus retira os olhos do profeta que estavam fixados, que estavam fitos no rei, e colocam nele. Como estava o rei Uzias? Morto. Como estava Deus assentado no seu sublime trono? A crise, meus amados irmãos, estava na terra e não nos céus. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono, embora haja confusão na terra, embora haja corrupção na terra, Deus está sentado no seu alto e sublime trono. Rei Uzias foi um bom rei, sim. Foi um rei que trouxe prosperidade para o povo, sim. Mas foi um homem limitado, foi um homem pecador. Mas
quem é Deus? Quem é Deus? Como Ele se apresenta diante de Isaías? Assentado num alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto. Serafins, anjos absolutamente santos, absolutamente puros, eles cobriam seu rosto diante da santidade de Deus. Eles tinham vergonha da santidade de Deus. Anjos absolutamente santos cobriam seus rostos de vergonha diante da santidade de Deus. Com 2, eles cobriam seus pés. Os pés representam contaminação. Lembremos que quando Moisés se aproximava da sarça, Deus disse para ele: tira as sandálias dos pés, porque o local onde você está é um local santo. Portanto, meus amados irmãos, a santidade daqueles querubins, a santidade daqueles anjos, não se comparava com a santidade de Deus. Então, o que nós devemos entender aqui é que Deus se apresenta para Isaías como absolutamente santo, como santo, 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 como aquele que até mesmo os anjos que são santos, eles têm vergonha diante da santidade de Deus, porque Ele é absolutamente santo. E o texto nos diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a glória está cheia, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Geralmente fumaça é a manifestação da glória de Deus. E o texto nos diz, meus amados irmãos, que toda a terra está cheia da glória de Deus, e a fumaça aqui, enchendo todo o templo, nos mostra exatamente isso. Deus é santo, Deus é glorioso, e Deus é poderoso. Somente com a sua voz, as bases, o limiar do templo se estremecia. Somente com a sua voz. Então é dessa maneira que Deus se apresenta a Isaías, como um Deus absolutamente santo, como um Deus glorioso e como um Deus poderoso, cuja voz faz tremer as bases do limiar ou as bases do altar. Os olhos de Isaías foram tirados de um cadáver, de um homem pecador, e foram colocados em um Deus absolutamente santo, em um Deus absolutamente glorioso, em um Deus absolutamente poderoso. Eu e você somos convocados por Deus a tirar os nossos olhos de homens pecadores. Não estou dizendo que nós não devemos exercer a nossa cidadania de forma alguma, mas estou dizendo que, como servos de Deus, nós devemos tirar os nossos olhos, a nossa confiança de homens pecadores e colocá-los em Deus. Colocá-los neste Deus absolutamente santo, neste Deus absolutamente glorioso, neste Deus absolutamente poderoso. Uzias teve as suas limitações, Deus não tem. Deus não tem limitações, Deus não compartilha das limitações humanas. Eu e você somos convocados nesta noite, pela palavra de Deus, a tirarmos os nossos olhos de homens pecadores, de tirarmos a nossa confiança, de tirarmos nosso coração de homens pecadores e os colocarmos neste Deus absolutamente santo, neste Deus absolutamente poderoso, neste Deus absolutamente glorioso. Essa foi a primeira atitude de Deus para retirar as incertezas do futuro, ou as incertezas acerca do futuro do coração de Isaías. Prosseguindo, para tirar as incertezas acerca do futuro do coração do profeta, Deus, primeiro,
ele tirou os seus olhos, ou tirou os olhos de Isaías, que estavam fitos no rei, e os colocou em si, os colocou nele. Em segundo lugar, Deus, ele fez Isaías reconhecer que ele e o seu povo eram pecadores. Deus fez Isaías reconhecer que tanto ele quanto o seu povo eram pecadores. Veja o verso de número 5, quando ele diz: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A preocupação com a nação de Judá não permitia que Isaías olhasse para si. A preocupação com a nação de Judá não permitia que Isaías percebesse que tanto ele quanto a sua nação, e até mesmo o rei Uzias, eram pecadores. Nós, seres humanos, nós temos a tendência de idolatrarmos outros seres humanos, de olharmos para as pessoas e acharmos que essas pessoas são perfeitas. Quando admiramos uma pessoa, quando amamos uma pessoa, é muito fácil esquecer que ela tem defeitos também. No momento em que Isaías se apresenta diante de Deus, Deus absolutamente santo, ele olha para si e ele reflete: eu sou pecador. Não apenas eu, mas a minha nação, o meu povo é um povo pecador, e nós carecemos da graça de Deus, nós carecemos da misericórdia de Deus. Meus amados irmãos, embora o texto não nos diga, provavelmente Isaías tinha uma admiração pelo rei Uzias. Isaías também pertencia à nobreza. Ele provavelmente tinha uma grande admiração pelo rei Uzias. Mas neste momento, ele lembra, quando ele olha para Deus, quando ele tira os seus olhos do rei e olha para Deus, ele percebe: eu sou pecador, rei Uzias é pecador, a minha nação é pecadora, e nós precisamos da graça de Deus. Nós muitas vezes nos envolvemos com as coisas de tal maneira, nós nos comprometemos com as situações, com as coisas, de tal maneira que nos esquecemos que todos somos seres humanos, todos somos pecadores. Quem é o maior rei da história de Israel? Davi. Davi, ele foi certamente o maior rei da história de Israel. Foi um homem que conquistou, que agregou muito ao seu povo. Só não edificou o templo porque Deus não permitiu. Mas o seu reinado foi um reinado de prosperidade, foi um reinado de muitas lutas, sim, mas foi um reinado de muitas vitórias, de grande prosperidade para o povo. E ainda é lembrado como o grande rei da história de Israel. Mas em determinado momento seu coração se exaltou. Em determinado momento ele fez o recenseamento de toda a nação, incluindo os sacerdotes que Deus havia proibido. Ele adulterou com a mulher de um dos seus soldados mais leais, talvez o seu soldado mais leal, e mandou que matassem esse soldado. Sim, o maior rei da história de Israel também é pecador. Se nós olharmos todos, absolutamente todos, embora tivessem uma vida, em sua vida buscassem a Deus, embora em sua vida servissem a Deus, foram homens pecadores. Uzias mesmo, embora a sua vida foi quase irrepreensível, num determinado momento o seu coração se exaltou, ele entrou no templo e queria usurpar a obrigação ou o privilégio dos sacerdotes. Muitas vezes a nossa admiração, o nosso amor nos impede de olharmos e percebermos que as pessoas também são pecadoras. Por isso, meus irmãos, nós nos decepcionamos tanto.
Porque nos devotamos tanto às pessoas que nos esquecemos que elas também erram, elas também são pecadoras. E a Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Absolutamente todo ser humano pecou. Maria, sem dúvida, um dos maiores, talvez o maior exemplo de fé que nós temos na história da humanidade. No seu cântico ela diz: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ou seja, até mesmo Maria, o grande exemplo, talvez o grande exemplo de fé de toda a Bíblia, ela diz: eu preciso da graça de Deus para ser salva também. Todos, meus amados irmãos, absolutamente todos nós somos pecadores. Absolutamente todos nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. Não existe ser humano perfeito. Não existe. Na nossa caminhada, a Bíblia nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas qual é a solução então? O verso de número 6 nos diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Verso de número 7: com a brasa tocou na minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ou seja, nós precisamos da graça de Deus para o perdão dos nossos pecados. Absolutamente todo mundo, absolutamente todos precisam da graça de Deus para terem seus pecados perdoados. Profeta Isaías é um exemplo. Profeta Isaías, um dos maiores homens de Deus de toda a história. Profeta Isaías, uma referência de espiritualidade. Quando se apresenta diante de Deus, ele diz: ai de mim, eu sou pecador. Ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele necessitou, até mesmo Isaías, um homem que era referência em espiritualidade, necessitou da graça de Deus. Um anjo, um serafim, voou até ele com uma brasa viva que tirara do altar de Deus e tocou nos seus lábios, então seus pecados foram perdoados. É Deus, meus irmãos, o perdão dos nossos pecados é um ato de Deus, é um ato exclusivo de Deus. Não há como sermos perdoados, não há como obtermos o perdão pelos nossos méritos, pela nossa capacidade, mas é Deus, pela sua graça em Cristo Jesus, que perdoa os nossos pecados. O nosso pecado, o perdão dos nossos pecados foi uma atitude de Deus. E aqui no texto, simbolizado pelo ato do querubim ir até o altar e retirar uma brasa viva e tocar nos lábios do profeta. É claro que aqui é uma simbologia, porque os pecados de Isaías, assim como os meus e os seus, foram perdoados por Cristo Jesus. Até o nascimento ou até a morte de Cristo, as pessoas, elas morriam crendo na promessa do Salvador. E a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós cremos no sacrifício dele. Somos perdoados na fé do sacrifício que já veio. Desde Adão, a humanidade foi perdoada na fé do Salvador que viria, do sacrifício que seria oferecido. E hoje nós somos salvos pelo sacrifício que nós sabemos que foi ofertado por nós ali na cruz. Portanto, esse é o momento de nós refletirmos a respeito de nós. Sim, somos pecadores, precisamos da graça de Deus. É o momento de refletirmos. Vivemos num país de pessoas pecadoras. Todos nós, incluindo os nossos governantes, todos são pecadores e todos necessitam da graça de Deus. Absolutamente todos. Não existe um ser humano sequer, que tenha os seus pecados perdoados fora de Cristo Jesus. Foi o que Paulo disse àquele carcereiro.
Quando aquele homem totalmente desesperado se prostra diante de Paulo e Silas e pergunta: o que devo fazer para que seja salvo? A resposta de Paulo foi imediata: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não existe salvação fora de Cristo, não existe perdão fora de Cristo Jesus. E esta é uma atitude de Deus. É Deus quem perdoa os nossos pecados, é Deus quem nos purifica. E saibamos, irmãos, todos nós somos pecadores, incluindo os nossos governantes. Deus, Ele ajuda o profeta a vencer as incertezas do futuro. Primeiro, tirando os seus olhos que estavam fitos no rei e o colocando fitos em si. Em segundo lugar, Deus, Ele ajuda o profeta a vencer as incertezas do futuro, fazendo reconhecer que ele e o seu povo eram pecadores e que necessitavam da sua graça. Em terceiro lugar, Deus, Ele ajuda o profeta a vencer as incertezas do futuro, dando-lhe uma missão. A terceira maneira que Deus ajuda o profeta a vencer as incertezas do futuro, Deus lhe dá uma missão, Deus lhe dá uma tarefa. Verso 8 e 9, quando ele diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Nas minhas redes sociais, a imensa maioria dos meus amigos, dos meus contatos, são cristãos. Grande parte deles, pastores. E o que é que eu tenho visto nesses últimos tempos? Posicionamento de um lado, posicionamento de outro. A está errado. E o outro diz: B está errado. A verdade está com fulano de tal, a razão está com fulano de tal. E, sinceramente, não me lembro nas minhas redes sociais de ter visto alguém dizendo: vamos buscar a Deus, vamos focar em Deus. Grande parte das minhas redes sociais são constituídas por cristãos, grande parte deles pastores. Posicionamentos de um lado, posicionamento de outro, mas não me lembro de ter visto alguém dizendo: vamos olhar para Deus, vamos buscar a Deus. Este é um tempo de buscarmos ao Senhor. Ao invés de trazer conforto e o consolo da palavra de Deus, as pessoas estão se posicionando politicamente. Não estou dizendo, irmãos, que se posicionar politicamente seja errado. Nós somos cidadãos. Mas antes de sermos cidadãos, nós somos servos de Deus. Antes de cidadãos, nós somos servos de Deus. E nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz, para propagarmos, para falarmos, para pregarmos as virtudes daquele que das trevas nos resgatou. Sim, exercer a nossa cidadania é algo, é um direito. Exercer a nossa cidadania, exercer a nossa opinião, não é pecado. Pecado é negligenciar o nosso papel como cristãos. É assim, estamos pecando, negligenciando o nosso papel de cristãos. Estamos propagando medo, estamos propagando dúvidas, estamos propagando incertezas, dando opinião de algo que nós não sabemos.
e não estamos pregando o Evangelho. Todos nós fomos incumbidos de pregar o Evangelho. Todos nós fomos incumbidos de pregar a salvação em Cristo Jesus. Todos nós fomos constituídos como reinos e sacerdotes de Deus através da morte e ressurreição de Cristo. Podemos falar de política, sim. Devemos, acredito que podemos manifestar a nossa posição. Não devemos ser cidadãos negligentes, devemos exercer a nossa cidadania. Mas antes dos nossos direitos, nós devemos nos lembrar das nossas obrigações. E qual é a nossa primeira obrigação? Qual é o nosso primeiro compromisso? Louvar a Deus. O nosso primeiro e grande compromisso é exaltar o nome de Deus. E como é que nós exaltamos o nome de Deus? Pregando as suas grandezas, pregando o seu poder, pregando a sua glória. Este é o seu papel, meu irmão. É isso que devemos fazer nesses tempos de calamidade. Ao invés de defendermos homens pecadores, nós devemos pregar o Evangelho. A salvação não está em A, a salvação não está em B, a salvação está em Cristo Jesus. Foi Ele quem morreu por nós, foi Ele quem se entregou por nós na cruz. É nele que está a salvação. Por mais perfeitos que os nossos governantes sejam, ou por melhores que eles sejam, eles são pecadores. Por melhores que os nossos governantes sejam, eles erram. Mas existe alguém que não erra, existe alguém que não nos decepciona, existe alguém que não nos abandona. Este é o Senhor nosso Deus. Essa deve ser a nossa mensagem, essa deve ser a nossa palavra, essa deve ser a nossa pregação. O grande desafio para nós, e eu desafio você, nessa semana, a usar as suas redes sociais para manifestar a sua confiança no poder de Deus, para usar as suas redes sociais para manifestar a sua confiança na graça de Deus, no poder do Senhor. Usar as suas redes sociais para manifestar a glória de Deus, a grandeza de Deus. Este é o grande desafio para nós essa semana. Que a questão jurídica fique com o nosso Supremo, com quem de competência para julgar. Eu e você não temos as provas em nossas mãos. E eu aqui, com grande temor diante de Deus, não estou fazendo apologia à política de maneira alguma. Com temor diante de Deus, não estou defendendo nem A nem B, não estou dizendo que um é certo e o outro é certo, não. Eu sou incompetente para decidir isso, eu não tenho as provas nas minhas mãos. Vamos deixar que quem tem as provas nas mãos analise e decida quem está certo e quem está errado. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é pregar as grandezas de Deus. O nosso papel é pregar o Evangelho. O nosso papel é dizer que a salvação não está em A ou B. A salvação é em Deus, é em Cristo Jesus. Este é o nosso papel. É assim, meus irmãos, que vamos vencer as incertezas do futuro. Tirando os nossos olhos da terra, tirando os nossos olhos de A, de B, e colocando em Deus. Homens são pecadores, Deus é absolutamente santo, Deus é absolutamente poderoso, Deus é absolutamente glorioso. Vamos vencer as incertezas do futuro, tirando os nossos olhos da terra, dos homens, e os colocando em Deus. Vamos vencer as incertezas do futuro a partir do momento em que reconhecermos que nós somos pecadores, que os nossos governantes são governadores e que todos precisamos da graça de Deus para termos nossos pecados perdoados. Que todos nós precisamos da graça de Deus para nos achegarmos a Ele, para sermos salvos. E nós vamos vencer também as incertezas do futuro
a partir do momento em que nós cumprirmos a nossa missão. Nós entendermos que a nossa missão não é defender políticos, que a nossa missão é pregar o Evangelho. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que uma das piores coisas, uma das coisas que mais traz pecado para o meio do povo de Deus é quando as pessoas se esquecem da vinda de Cristo. É quando as pessoas tiram a sua mente, a sua perspectiva da segunda vinda de Cristo e começam a tratar a terra como se fossem a sua casa, a tratar a terra como se fossem o seu lar. Aqui não é o nosso lar. Somos estrangeiros e peregrinos aqui neste mundo. Nosso papel não é defender A ou B, os políticos que passaram, os políticos que virão. Nosso papel é pregar o Evangelho. É para isso que nós fomos chamados. É para isso, meus amados irmãos, que Deus nos resgatou, para pregarmos o Evangelho de Cristo. Jamais se esqueça, por mais sofrimentos e lutas que nós passamos aqui, e eu vi uma frase essa semana, acho que foi de John Piper, que ele dizia, não sei se foi John Piper ou se foi o reverendo Augustus, que disse que Deus permite o sofrimento para que nós lembremos que aqui não é a nossa casa, que este mundo não é o nosso lar. A partir do momento em que nós lembrarmos disso, que aqui não é o nosso lar, que este mundo não é a nossa casa, nós não vamos mais nos decepcionar com os nossos governantes, e nós não ficaremos mais temerosos em relação ao futuro. Descansemos, meus amados irmãos, na graça de Deus. Descansemos no Senhor, sabendo que os homens se corrompem, Deus não. O poder na terra é passado de uma mão para outra. Assim é a democracia. Mas o governo do universo não troca de mãos. Deus, Ele não abre mão de governar todo o universo. Existem as autoridades constituídas por Ele, mas Ele não abre mão de governar o universo. Lembre-se, você não é cidadão da terra, você é cidadão dos céus. Nós não somos apenas governados por homens aqui, somos governados pela poderosa mão de Deus. Nós temos a certeza do futuro. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. A certeza a respeito do futuro é que Deus continuará governando todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nos diz a sua palavra. É nisso que nós descansamos. Curve a sua cabeça, vamos orar. Bondoso Pai, estamos diante de uma situação delicada, mais uma situação delicada em nossa nação. Como seres humanos, é natural que o nosso coração, ele se exalte, que o nosso coração, ó Deus, fique apreensivo em relação ao futuro. Vimos, ó Deus, a maneira como o Senhor tratou com o profeta Isaías. Que assim como Isaías, o Senhor possa tirar os nossos olhos da terra e colocá-los, ó Deus, em Ti, no Deus que soberanamente está assentado no alto e sublime trono, um Deus cuja santidade envergonha os anjos que são santos, um Deus cuja glória enche toda a terra, um Deus cujo poder tremem o limiar do templo, ou os limiares do templo. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para nós e para os nossos governantes como pecadores carentes da graça do Senhor, como homens e mulheres dependentes totalmente da Tua graça. E ajuda-nos, ó Deus, a entender que a nossa missão não é defender políticos, não é defender homens, mas é pregar o Evangelho, é pregar a salvação em Cristo Jesus. Que nós, ó Deus, como servos do Senhor,
possamos usar a nossa vida e também as nossas redes sociais para propagar a glória do Senhor, para propagar o poder do Senhor, a salvação do Senhor que está em Cristo Jesus. Nós oramos a Deus, agradecidos em nome do Teu Filho amado. Amém. Agradecemos a todos que estão conosco nesta noite. Eu não consigo ver a todos que estão conosco, vejo apenas algumas pessoas. Seu Ednilson, lá de Vespasiano, um grande abraço ao Senhor, e a Igreja Presbiteriana Manancial, aí em Vespasiano, uma igreja que está em nosso coração, Pastor Newton, um grande abraço aos amados irmãos, há alguns irmãos também da igreja de Mutum, que frequentemente nos assistem. Vejo aqui a Tainá, o Andressa, o Diego, enfim, meu sogro também frequentemente nos assiste, a Ivanilda, sua esposa. Agradecemos a presença de todos que estão conosco aqui nesta noite. E como temos por hábito no final do culto, oramos pela semana e também por algumas pessoas, pelos enfermos, e vamos terminar o nosso culto neste momento orando ao nosso Deus para que Ele tenha misericórdia da nossa nação, orando ao nosso Deus pelos nossos governantes constituídos por Ele, e também orando por aqueles que precisam de um toque especial. Pai, nos achegamos a Ti, ó Deus, mais uma vez, como servos totalmente dependentes de Ti. Deus, nós clamamos pela nossa nação. Como cidadãos brasileiros, nós amamos a nossa pátria. Queremos ver a nossa pátria, o nosso país, de maneira próspera. Queremos ver, ó Deus, o nosso povo próspero, trabalhando, enfim, tendo condições, ó Deus, de se manter, de manter a sua família. Estamos vivendo um dos momentos mais críticos de nossa nação, onde a confiabilidade nas nossas autoridades está abalada, mas a nossa confiança em Ti, ó Deus, jamais esteve abalada. Nos achegamos a Ti, ó Deus, clamando misericórdia pela nossa nação. Deus, tem misericórdia do nosso país. Não sabemos quem está certo, quem está errado, mas o Senhor o sabe. Portanto, ó Deus, nós clamamos pela nossa pátria. Sabemos que governantes vêm e vão, mas o povo continua, muitas vezes sofrendo. Em nome de Cristo Jesus, ó Pai, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia do nosso povo, que possamos viver tempos de paz e prosperidade debaixo da Tua mão. Clamamos, ó Deus, também, para que a verdade seja estabelecida, para que a verdade venha à tona e os culpados sejam punidos. Não temos lado, o nosso lado, ó Deus, é ao lado da verdade. Nós pedimos também, ó Deus, pela Tua igreja, que a Tua igreja, ó Deus, possa se posicionar de maneira a pregar o Evangelho, a levar, ó Deus, uma palavra de conforto e salvação, e não apenas, ou não defendendo políticos, mas levar uma palavra de conforto, de consolo e de salvação para a nossa nação. Nós Te pedimos, ó Deus, também por aqueles amigos e irmãos que se encontram enfermos, os quais temos orado, que o Senhor derrame graça também sobre eles. Pedimos, ó Deus, pela dona Ilse, pedimos, ó Pai, pelo nosso amado irmão José Augusto, pedimos, ó Deus, pelo pastor Josué, pai da Neiva, pedimos, ó Deus, pela dona Maria, mãe da Cristiane, pedimos, ó Deus, pela vida da Isabel, pedimos, ó Pai, pelo pastor Elisier, enfim, tantos amigos e irmãos, ó Deus, que têm pedido as nossas orações, que necessitam de um toque especial do Senhor, e nós colocamos, ó Deus, as suas vidas no altar do Senhor neste momento, clamando que a Tua graça os alcance e que esses amados possam ser restaurados pela Tua poderosa mão. Dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada na Tua presença e que a Tua paz possa reinar em nossos corações. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você,
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Gilson aí também, que de fato Ele nos dê forças para confiar sempre nele, que a palavra dele nos diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, que possamos buscar força sempre nele e no seu poder. Deus abençoe a todos, uma semana abençoada na presença do nosso Deus, a todos os amados irmãos, em nome de Jesus.